varas. As duas varas. Na verdade, era Sara e Agar. Eu botei as duas varas só para os irmãos perceberem a maravilha dessa profecia também. A gente vai passar bem rápido por ela, mas é importante os irmãos verem, né? Palavras-chave, filho do homem, Judá, Efraim, serão meu povo, serei o seu Deus, né? O oposto do que Deus fala para Ezequiel, Deus vai falar agora aqui nessa parte que a gente vai ler agora, tá? Então, qual é o texto que eu botei aqui para vocês verem sobre as duas varas? É o texto que se encontra em Ezequiel. Pedrão, quer ler para nós? Vou lá. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura, não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as da tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre o que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando eu estiver o meu santuário no meio deles para sempre. E Apocalipse, tudo aí, meu irmão. Tudo aí. Tá tudo aí. Apocalipse 21, 22, tudo que vocês quiserem tá aí para vocês degustarem. Tá? É tremendo isso aí. A profecia envolvendo Davi, a gente sabe que Davi aí não é Davi, é o servo dele, é o filho do homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vale lembrar que no tempo de Davi o reino estava unido, não estava separado. Então você vê que essa profecia está falando da reunião, da nova união entre as duas casas novamente, só se dará na volta do Filho de Deus. Está falando uma profecia para Jesus aí, se cumprindo nessa vara que se une. Você lembra aí dos braços cruzados de Jacó? Agora a vara está se cruzando novamente. Deus está falando a mesma coisa que ele falou para Jacó, ele agora está falando pela boca dos profetas em Ezequiel, a mesma coisa, só que usando uma outra metáfora, uma outra língua. Agora o madeiro, a cruz de Cristo, unindo Efraim a Judá em duas varas na mão, e cruzando e trazendo a unificação entre os dois povos novamente. É tremendo isso, irmãos. É muito lindo. Perfeito, né? Então, olha só, por que eu quis destacar esse texto também? Porque quando a gente olha para esse texto, Deus ele vai chamar o profeta Ezequiel
veja só, Deus fez cessar, né, nessa nossa linha do tempo, Deus fez promessas de frutificar, de abençoar as nações da terra, e Deus vai pegar aquele sobre quem repousa essas promessas, Efraim, né? E ele vai dividir Judá e Efraim. Por que ele divide? Porque ele vai manter uma descendência para vir o Messias e a outra ele vai usar como uma semente para semear sobre a terra. E ele vai fazer cessar. Ele vai dizer, olha, vocês vão ser chamados de não meu povo, não amado, não terei mais misericórdia. Só que depois Deus levanta profetas como Ezequiel, tá? E ele vai dizer o seguinte, olha Ezequiel, pega 2 varas na mão, escreve num ali Judá, no outro tu vai escrever vara de José, que é a casa de Efraim, e ele diz, escreve ali e junta os 2 na sua mão. Por quê? Porque é isso que eu vou voltar a fazer. Eu separei, mas vai chegar o momento em que eu vou uni-las novamente, tá? As 2 casas, as 2 varas sendo unidas em um, tá? E olha só a revelação, irmãos. Por que ele mandou pegar 2 varas? Tá? Por que foi 2 varas? Né, o Pedro já citou ali uma coisa que é fantástica, né? Por que Jacó ele cruza as mãos na hora de abençoar, né? Por que 2 varas? Vocês já pararam para pensar? Eu botei uma imagem aqui que eu acho que ela vai dizer tudo para nós, tá, irmãos? Por que 2 varas? Só que antes disso, eu quero destacar aqui, olha só o que Deus diz quando ele diz que ele vai unir as 2 de novo. Ele diz, e assim eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. As palavras que Deus tinha dito lá em Oséias, não mais meu povo, não serei mais o seu Deus. Aqui Deus está falando o oposto, ele está dizendo, olha, então quando eles voltarem, eu vou unir eles debaixo de um rei, que é Davi, né? Mas Davi a gente sabe que é uma figura de Cristo. Ele está dizendo assim, ó, eu vou voltar a ser o Deus deles, eles vão voltar a ser meu povo, vão ser chamados de filhos de Deus daqui para frente. Então Deus está mostrando a conexão que existe em toda essa linha que a gente está trazendo hoje, tá, irmãos? E o detalhe é justamente isso, irmãos. Olha a maravilha. Onde é que se cumpre a união das 2 varas que Ezequiel pega na sua mão? Deus diz, olha, une essas 2 varas, porque eu vou fazer eles voltarem a ser um só. Efésios vai mostrar isso pra gente, ó. E pela cruz, lembra de Jacó lá com a mãozinha cruzada? Ó, pela cruz, ele estava reconciliando ambos, a casa de Israel, a casa de Judá, os gentios e os judeus, em um corpo, tá? Mantendo com elas, né, matando, aniquilando a inimizade que havia, tá? Então, irmãos, olha só aqui as 2 varas unidas em uma só, tá? É a partir daqui que a gente vai ver o cumprimento profético, espiritual das 2 casas de Israel voltando a ser uma só. E quando elas voltam, não voltam só das tribos, tá? Volta todo o povo gentil que foi semeado, que estava entre aqueles que foram semeados. E aqui está a maravilha do plano de Deus, a revelação do plano profético do Senhor, tá? Né, Pedrão? Muito lindo, cara. Muito lindo. Eu tô doido para falar mais coisas aqui, mas eu sei que tem mais estudo pela frente, mas vamos indo. Vamos segurar a ansiedade. Perfeito. Então, olha só, irmãos. Só para os irmãos entenderem, aqui a gente vai chegar ao final já dessa 4ª parte, tá? O que nós vamos perceber nessa 4ª parte? Justamente que aquilo que Deus havia dividido, ele fez cessar quando semeou entre as nações, se tornou um povo gentil, deixou de ser uma tribo ao ser semeado entre os gentios, agora vai ser unido pela cruz de Cristo. E é a partir daqui que a gente vai agora deixar o Velho Testamento e vir para o Novo Testamento com toda essa bagagem que a gente viu até agora no estudo. Tendo isso em mente, a gente vai entender com muito mais facilidade as cartas de Paulo, as profecias do Novo Testamento, como Deus está unindo os 2 em um só, tá bom? É muito lindo que Deus ele espalha as tribos, espalha Cristo pela fé, e pela fé ele traz as nações de volta numa só nação, num só corpo. Por isso que ele divide para espalhar o Filho, o Cristo, é espalhado dentre todas as nações pela fé, através do Evangelho, e ele traz de volta tudo num só corpo, reunido e reunificado. É muito lindo isso, o plano é lindo. Por isso ele dividiu, irmãos. Por isso que foi ele que dividiu. Vamos embora. Perfeito.
Então vamos lá.